Vou confessar aos amados irmãos que, enquanto a gente cantava, passou um filme pela minha cabeça. E enquanto eu cantava, eu pensei, gente, que privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor. Que privilégio. Que privilégio é podermos estar aqui mais um dia para ouvir a mensagem da palavra de Deus, para estar em comunhão. Talvez seja o melhor momento da nossa vida, da nossa semana, estar na casa do Senhor. E é muito gostoso saber como Deus trabalha na nossa vida, a fim de entendermos mais quem Ele é através da sua palavra, através desses momentos. E aqui somos edificados, isso é o tratamento do Senhor para com a nossa vida. É uma bênção estar aqui entre os irmãos e principalmente trazendo essa palavra. Quero justificar aqui a ausência dos nossos pastores. Reverendo Antônio está na igreja do bairro União. Reverendo Leorges está na congregação do Belmonte, congregação da igreja de Nazaré. E o reverendo Ulisses está em Ouro Preto, numa série de conferências na igreja em Ouro Preto. Então vocês vão ficar com o licenciado Tiago Lang, trabalhando a respeito do nosso bom e velho amigo Neemias, um servo do Senhor abençoado. Hoje nós vamos ler o livro de Neemias no capítulo 7, não todo o capítulo 7. Perdão. O Jonatas acabou de informar que as crianças até 10 anos de idade podem se dirigir atrás, porque eles vão ter o culto especial às crianças. A criança até 10 anos de idade pode sair ali por trás. O Jonatas já está levando as crianças. Neemias capítulo 7, não será todo o capítulo. Já é um alívio para a leitura. Esse capítulo 7, você pode encontrar também no livro de Esdras. Ele é idêntico, parte desse capítulo no livro de Esdras. Fala da relação dos que voltaram a Jerusalém. Mas hoje nós vamos ler do capítulo 7, dos versículos 1 ao versículo 6, e depois do 63 ao 73. Então eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Ora, uma vez retificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, o meu Deus, que me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Versículo 63. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.620. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 50 e 30 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.200 arratéis.
O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos, e 2.000 arratéis em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, e todo Israel habitavam nas suas cidades. Vamos orar? Pai eterno, conduza-nos, ó Pai, aqui, a fim de discernir a respeito do que o Senhor tem para as nossas vidas. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, ó Deus, ela é capaz de nos ensinar dia após dia e nos ensinar profundamente e colocar o nosso coração em ordem, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque agora vamos meditar nessa palavra. Sê comigo, para que a ministração possa, ó Deus, ser bem clara e que o Senhor, se assim for a Tua vontade, constranja cada coração, a fim de entendermos que privilégio nós temos de Te servir. É isso que eu te peço, louvo e agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um resumo de Neemias. Neemias, um copeiro judeu, que vivia na casa do rei persa. Foi chamado por Deus. Foi chamado por Deus através de uma notícia do seu irmão Hanani, personagem que vamos estudar hoje. E ali ele recebe a notícia de Jerusalém, que estava em descrédito, pois os seus muros estavam em ruínas. O seu Deus estava sendo difamado. Ele é constrangido e por meio de muita oração e também muito planejamento, se coloca diante do rei e recebe com mão favorável do Senhor todos os recursos para descer a Jerusalém, a fim de reconstruir uma cidade. Porém, quando chega em Jerusalém, as ruínas são enormes. Um povo desanimado, um povo que há décadas, se não quase uma centena de anos, estava ali, jogado como uma nação, sendo o escárnio dos povos. E por ação divina, este homem, com mão forte, corajosa, sem temer os inimigos que se levantavam, com essa mão forte do Senhor, levanta cada homem, cada família, para se colocarem juntos numa obra. E em 52 dias terminam essa obra. Só que uma obra tal que foi muito difícil, porque os inimigos, desde o início, tentaram desmotivar, tentaram pela violência, pela fofoca, desanimar e até mesmo comprando pessoas do próprio povo para acabar com esta obra. Porém, nós entendemos que quando o Senhor começa uma obra, essa obra ela é completa. Então não há empecilho nenhum para o Senhor. Este é Neemias, que foi chamado. Uma obra e uma reestruturação física até então. 2 meses, se contarmos a viagem, que deve ter demorado 4 meses, da região de Suzã até Jerusalém, passando por todo o deserto, mais os 2 meses, 52 dias de obras, mais alguns dias chamando o povo, são 6 meses, desde que ele saiu de Suzã. Em 6 meses, uma obra física e estrutural está completa. Mas como eu bem disse no início aqui da retórica a respeito da história de Neemias, o Senhor faz uma obra que é completa, não só fisicamente, não externamente, mas interiormente também. Ele trabalha no interior, ele trabalha na vida daqueles a quem ele chama. E nós hoje vamos começar, a partir do capítulo 7, a entender como o Senhor trabalha reestruturando a vida moral e espiritual do seu povo. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. Nós somos chamados, e quando fomos chamados de uma forma eficaz, constrangidos pelo Espírito Santo para servi-lo, nós fazemos também parte dessa obra e somos alvo da sua obra, do seu Santo Espírito na nossa vida, através da palavra, através de tudo que acontece ao nosso redor, para nos forjar, não somente o exterior, mas principalmente o interior, o nosso coração. A proposta dessa noite é entendermos como essa etapa começa no período aqui de Neemias, mas de uma forma não pragmática, mas de uma forma, lendo o texto, como Deus ele começa a trabalhar, usando o seu servo, Neemias, a fim de promover a reestruturação do povo na sua área espiritual e moral. Perguntas: como começar? Como começar? Por onde começar? E é fatos, amados,
amados irmãos, é fato que trabalhar no físico, nas coisas exteriores, é muito fácil. É muito fácil arrumarmos as coisas exteriores da nossa casa. Agora, comportamentos são muito difíceis. Comportamentos têm de ter uma ação especial. E aqui nós vamos entender que o Senhor, Ele tem um compromisso em trabalhar em todos os seus servos. Como Ele começa? Nós vemos claramente nos primeiros versículos que Ele começa trabalhando, chamando, fomentando, formando uma liderança fiel ao Senhor. Quando nós olhamos no início, aqui dos primeiros versículos, nós entendemos que era preciso estabelecer um povo. Era necessário reorganizar agora uma cidade. Neemias reorganizou uma cidade para formar os muros da cidade, para reorganizar a cidade fisicamente. Mas o povo ainda andava errante, não tinha organização. E a sua vida espiritual, como nós vamos ver a partir do capítulo 7, estava em frangalhos. Refletia a condição da cidade, o coração das pessoas. E a vida, meus amados irmãos, a vida espiritual é alicerçada somente pela palavra. E aqui vem um gancho principal desse primeiro ponto. A palavra de Deus é quem constrange o homem. A ação do Espírito Santo é quem move os corações a fim de ver a sua realidade. Portanto, como nós vamos ver lá em Romanos capítulo 10, versículo 14, quando Paulo está dizendo a respeito da pregação do Evangelho, era necessário que houvessem aqueles que pregassem, homens que se colocassem à frente para pregar esse Evangelho, para chamar, para usar a palavra de Deus. E meus amados irmãos, a reestruturação começa quando homens são chamados para falar da palavra do Senhor, homens para viver segundo a palavra do Senhor, para refletir a palavra de Deus. E essa foi a primeira ação de Neemias. Terminada a construção dos muros e das portas, nós vamos perceber nos primeiros versículos que é como uma organização de uma congregação. Se você perceber ali, vamos ler os primeiros versículos, começa assim: ora, uma vez retificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos quem? Os porteiros, os cantores, os levitas. Aí então eu fui imaginando assim, olha, organizar uma igreja é necessário o quê? É necessário um grupo para estar vigiando, é necessário uma segurança, os porteiros, aqueles que vão prestar o louvor, um grupo de cânticos, os levitas, ou seja, aqueles que são responsáveis pela diaconia, mas principalmente são necessários homens que usem e temam ao Senhor, usem a palavra e temam ao Senhor. Faltava um passo importante, nomear homens segundo o coração do Senhor. E meus amados, às vezes quando nós lemos Neemias, nós não enxergamos como Deus está levantando os homens. No capítulo 8 nós vamos ver um servo do Senhor que foi chamado antes mesmo de Neemias, Esdras, estava ali. Outros homens que serviam ao Senhor, o Senhor sempre mantém o seu remanescente fiel, mas sempre está levantando homens. Oxalá esteja levantando aqui nessa igreja, homens que vão servir ao Senhor. Talvez você hoje não se coloque como um homem, será que eu vou ser um homem que vai servir ao Senhor? Ou uma mulher que vai estar junto de um servo do Senhor? Mas o Senhor levanta, Ele vai incomodando o coração, e aqui assim Ele o faz. E quais são os critérios adotados por Neemias para chamar homens valorosos à frente e para dirigir ali Jerusalém? Esses homens chamados por ele tiveram algumas características. O primeiro homem chamado foi um homem que pensava mais nos outros do que em si mesmo. Um homem que pensava mais nos outros do que em si mesmo. Ele chamou Hanani. Se você voltar no capítulo 1. Capítulo 1 de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani. Olha o Senhor preparando um homem. Enquanto Neemias estava lá, na cidadela de Suzã, Deus estava já incomodando o coração do irmão de Neemias, Hanani, que, incomodado com a situação de Jerusalém, vem a Suzã contar como estava aquele povo. Deus estava preparando ali um coração de um homem sensível,
de um coração que pensava mais nos outros do que em si. E amados, como nós vemos aqui, este homem era sensível e temente a Deus. Ele obedecia o grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É claro aqui, então Neemias chama este irmão, e nós entendemos aqui que ele era irmão de Neemias, mas não simplesmente por ser irmão que ele é chamado, mas pela fidelidade que ele tinha a Deus, pelo seu compromisso com Deus, pela sensibilidade que ele tinha para com os próximos. Anani foi nomeado porque ele tinha um coração inflamado. Meus amados, como dizem vários autores, quando nós lemos Neemias, ele era aquele homem chamado de ponte de ligação. Nós precisamos hoje, nessa geração, de homens que façam ponte, homens que conseguem ver o caos, mas conseguem ser ponte para a solução, homens que veem um problema e se colocam como pontes para a solução. Deus chama homens assim para servir. O Senhor quer homens que estejam à disposição do seu povo, homens que sejam homens de ligação, não aqueles que vão destruir pontes, mas que vão ligar pontes entre os irmãos, aqueles que vão se achegar àqueles que sofrem, ligar os irmãos aos outros. Este é o servo Anani. E Neemias, com a sabedoria que provém do Senhor, como nós lemos no último capítulo, a sabedoria que vem do Senhor conduz a liderança. Lembram-se quando preguei sobre Josué? Josué capítulo 7, quando havia um pecado oculto, a própria liderança deixou de ser sábia, falando, não, vamos subir com só 2-3 mil homens. E caíram diante da cidade de Ai. Mas quando os homens do Senhor se colocam diante da sua palavra, como Neemias desde o princípio se colocou, Deus dá sabedoria para a escolha. E Deus também prepara os homens. Outro homem chamado foi Ananias. Deus chama homens que temam mais a Deus do que os inimigos. É muito interessante que quando nós vamos ler e passamos a leitura aqui em Neemias, é muito fácil. Eu já passei várias vezes, já li várias vezes Neemias, sempre gostei desde pequeno. Mas eu aprendi assim no seminário a ser garimpador. E o garimpador, ele fica ali, ó. E eu gosto muito, a Isis, ela ri bastante de mim, porque eu gosto muito de alguns canais na TV fechada que ninguém suporta ver, assim, caçadores de aventuras, homens da montanha, aqueles que vão trabalhar com ouro, porque é interessante, eles vão cavucar centenas e centenas e centenas de metros de areia para pegar um grãozinho de ouro. E amados, é assim essa leitura, quando nós passamos assim rapidamente pelos nomes, nós não entendemos quem são. E Ananias aqui era um homem, que enquanto Neemias estava ali, ele era responsável pela cidadela. Se os irmãos tentarem imaginar como é a cidade de Jerusalém, ficava na parte sul, a parte baixa, a cidade de Davi. Mais ao norte, a região do templo. E na parte norte da região do templo, era uma parte de origem, na verdade, o terreno é plano. E esse terreno ficava a cidadela, que depois foi transformada em uma grande fortificação, na época dos romanos, por Herodes. Essa região era a região por onde o Império Babilônico entrou, por onde os romanos entraram para destruir, era a parte mais fraca da cidade. E este homem, Ananias, ele se colocou ali. Ele foi o maioral daquela região. Ou seja, enquanto Sambalá e Tobias se levantavam, ele era o maioral naquela região. Ele estava pronto para lutar e ele seria o primeiro a enfrentar a Sambalá e Tobias, caso entrassem ali em Jerusalém. Neemias chamou Ananias porque ele era viril e corajoso, mas também há características muito preciosas quando nós vamos tirar as montanhas de areia e buscar o ouro precioso aqui. Meus amados, aqui tem duas palavras que falam a respeito de Ananias. Ananias era um homem fiel e temente a Deus. A sua coragem estava atrelada à fidelidade ao Senhor. A sua coragem estava aliada à fidelidade ao seu Deus. Um homem que teme a Deus, ele não teme os homens. Um homem que teme a Deus é corajoso para enfrentar tudo o que vier ali à frente. Ele não teme o próprio inimigo da nossa alma, porque ele conhece o seu Deus.
E ele é fiel ao seu Deus. E ele não busca a sua glória. Porque como vamos ver aqui, ele era o maioral. E ele não foi chamado por Neemias por ser influente. Ele não foi chamado por Neemias porque ele trabalhava a fim de conseguir status. Não, porque ele era fiel a Deus. E um homem que é fiel a Deus, ele não busca a sua própria glória. Um homem que é fiel a Deus, ele busca a glória do Senhor. E nós vemos aqui que a sua fidelidade e o temor do Senhor era o seu carro-chefe. E nisso nós vemos como Deus deu sabedoria a Neemias para chamar esses homens. Ambos se apresentaram aprovados diante do Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Estes homens chamados por Neemias eram verdadeiros homens ao seu lado, que temiam a Deus. Muito problema eles tiveram que enfrentar. Mas é necessário nos acercarmos e termos sabedoria para colocarmos homens que temem ao Senhor. E amados, Neemias escolheu esses homens com talentos e dons, reconhecidos sim pelo povo, reconhecido por um homem que amava a Deus. A reestruturação espiritual procede do próprio Deus. A reestruturação e também o agir do Senhor levantando homens. Nós devemos orar para que Deus assim o faça na nossa igreja. Levantando jovens que hoje são pequenos, ou adolescentes, ou jovens mesmo, a se colocarem diante do Senhor. Eu louvo a Deus, porque desde pequeno, mesmo contrariado, eu ouvia: Tiago, um dia você vai servir a Deus. Eu, não vou. Tiago, um dia você vai servir a Deus. Eu oro para que você sirva a Deus. E eu lembro que até sentado aqui, Marcos Egg, que foi um membro da nossa igreja, pregando a respeito do céu. E minha mãe veio à frente, foi minha despedida indo para a Inglaterra. Ela disse: olha, você tem que ser sal e luz. E a oração é para que não só você, mas homens aqui se levantem para ser sal e luz. Essa deve ser a nossa oração. Pedindo a Deus que levante mais Ananias, mais Ananes nessa casa. E Deus assim levanta. Ore para que o seu filho seja um servo do Senhor. Ore para que o seu neto seja um servo do Senhor. Mas ore também para que esses homens que aqui estão sirvam ao Senhor com muita alegria e com fidelidade. O outro agir do Senhor, para reestruturar a vida espiritual do seu povo, é restabelecer a ordem. Como eu bem disse no início, o Senhor não é Deus de desordem. Nós sabemos muito bem quando entramos numa casa com desordem, não é verdade? Eu brincava lá em casa, e eu sei que está gravando aqui, então meu irmão me perdoe. Mas eu brincava quando eu entrava no quarto, e isso era a prova. Quando a gente entrava no quarto do meu irmão, eu dizia que a gente estava entrando naquele filme chamado Jumanji, né? Você entrava lá dentro, se perdia e saía depois de algumas semanas. E era difícil de entrar no quarto do meu irmão. Eu brincava com ele, mas eu tinha o prazer, às vezes, de ajudá-lo a organizar. A gente passava algumas horas organizando. Mas é muito interessante que o Senhor nos chama a ordem. Perceba o que Ele faz com a sua vida. Ele lhe tira do pecado, lhe tira de uma vida de escravidão, de vícios, e te traz ordem. Limpa o teu coração. Vamos lembrar do jovem, filho pródigo, que saiu e voltou em farrapos. O que o pai fez? Vai dar um banho nele, dá vestes novas, coloca-lhe um anel. Deus começa a reestruturar e começa a colocar em ordem. E a ordem, meus irmãos, é fundamental na reestruturação do Senhor. O Senhor não quer colocar só em ordem a sua casa, mas quer colocar a sua vida e todos os seus atos. Deus é um Deus de ordem. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aqui ele fala claramente: olha, não faça relaxadamente, eu quero que você faça em ordem, com ordem as coisas do Senhor. Nós vemos aqui que a mudança começa com a organização do espaço. Ele quer recolocar, Neemias quer recolocar as coisas nos seus devidos lugares. A desordem e o caos nos deixam inertes e inoperantes, e era isso que estava deixando. Pense, tente visualizar. Você é um judeu, talvez filho dos seus pais, claro, filho dos seus pais, mas você é filho de uma geração que acabou de voltar da Babilônia. E você nasceu com os muros caídos, todos os muros. Você nasceu em meio ao caos.
O que acontece com a sua disposição? Aquele que nasce no meio do caos, o caos lhe é atraente. E nós vemos aqui que o povo estava muito acostumado com isso, não havia organização. Mas quando a palavra de Deus chama, quando Deus chama um servo que ama a sua palavra, a prioridade é colocar ordem no caos. Porque ele serve um Deus que é um Deus de ordem. E o caos é fruto de uma vida de pecado. O caos é a consequência do pecado. Por causa do pecado, nós vivemos em um mundo de caos. E o que transforma esse caos é o Senhor. O que reestrutura. E se nós servimos ao nosso Deus, nós temos que ser agentes dessa transformação. Usados por Ele. Portanto, então, Neemias conclama o povo, restabelecendo a ordem. Olha o que ele começa a dizer. Não fechem as portas. Não se abram as portas até o nascer do sol. Ele coloca ordem. Ele coloca ordem no tempo em que vão abrir as portas, fechar as portas. Portanto, Neemias conclama este povo a começar a organizar. Ele define os papéis, mas ele também está preocupado com a segurança. Ordem significa também segurança. Nós vemos aqui que Deus, ele chama Neemias para abrir os olhos do povo com relação à segurança do próprio povo. E estava aqui falando com o Nenir, perguntando a respeito, o que significa ser um salteador? A gente lê várias vezes na palavra de Deus, né? Salteador. Quem são os salteadores? São os ladrões. Mas por que levam esse nome? É porque eles não entram pelas portas. Eles pulam os muros. Então o que adianta você ter muros reconstruídos, portas, se existem os salteadores? Nós vemos aqui claramente que Neemias, com a sua sabedoria, coloca vigias ali. Vigias para proteger a cidade. Olhos atentos. A organização significa ter olhos atentos. Então, quando Deus começa a trabalhar na sua igreja, na sua cidade, os olhos ficam atentos, vigilantes com relação às falsas doutrinas, vigilantes com relação ao pecado que está acontecendo ali, pecado oculto, vigilantes com relação aos membros da igreja, aqueles que estão padecendo, olhos vigilantes, e percebam bem que ele coloca vigias aonde? Na frente da onde? Das suas casas. Os vigias trabalham nos muros, mas em frente à casa. Aquele que não consegue servir bem na sua casa, que não consegue ser o pastor da sua casa, não consegue ser um servo fiel. Por isso Neemias começa a mostrar numa lição didática, sirva a Deus, sirva ao povo, mas bem em frente à sua casa, mantenha os olhos na sua casa. Esse é o Deus de ordem. Esse é o nosso Deus, que nos chama a ter os olhos, sim, em primeiro lugar na nossa casa, mas também servindo na casa do Senhor. Ambos não são diferentes, não existe dicotomia. Servir em casa, servir na casa do Senhor. Com olhos atentos, responsáveis, porque como estava falando com o irmão hoje de manhã, meus amados irmãos, nós fazemos parte de uma família. Então todos os jovens que estão aqui são meus filhos. Não, filhos não, né? Estou muito novo. São meus irmãos, são meus pais, são minhas mães. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que ter os olhos para aqueles que sofrem, para aqueles que estão longe. Olhos vigilantes. Isto é o agir do Senhor. Terceira forma que nós entendemos aqui da reestruturação do Senhor. Da reestruturação espiritual começa quando ele começa a agir, colocando no coração dos homens a vontade de crescer, a vontade de ampliar as suas arestas. Neemias, depois de reconstruir e colocar a ordem, ele olhou para Jerusalém e falou: ela está vazia. Ela está vazia. Meus amados, esse anseio por encher Jerusalém, se aplicarmos à igreja, quantos bancos vazios ao nosso redor? Na verdade que nós queremos alcançar, não somente encher a igreja, mas que aqueles que fazem parte da nossa vida, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela filha, aquele parente que não conhece o Senhor, está na casa do Senhor. Esse era o anseio de Neemias.
Um coração sensível a Deus queria que os seus irmãos ali estivessem. Não é numerolatria, como hoje as pessoas buscam somente encher a igreja, mas nós vemos aqui que o anseio pelo crescimento da cidade estava respaldado na palavra do Senhor. Tinha como lastro a palavra do Senhor e a organização que a própria palavra o dava. E como nós vamos entender como ele fez isso? Está dos próximos versículos, nos versículos 5 até o versículo 69. Em primeiro lugar, quem colocou isso no coração de Neemias foi o próprio Deus. No versículo 5. O próprio Deus comoveu o coração de Neemias. Olha, meu amado irmão, meu filho, eu lhe chamei e eu estou colocando no coração, você agora vai colocar em ordem. E o que ele faz é buscar o livro da genealogia. Por isso eu entendo, meus amados irmãos, que nós temos que dar valor à história. E eu comecei a lembrar aqui daquilo que eu já tinha lido a respeito dessa igreja. É muito bom nós entendermos, talvez você está aqui 10, 5, 10, 20, 30 anos, ou 40 anos, que nem o Geto está aqui, mais, né? Um pouco mais. Mas quem lembra do seu Vicente? Alguns aqui não. Quem sabe um pouquinho da história, que em 1946, lá da primeira igreja, saiu um grupo de pessoas, pequenininho, e começaram uma obra aqui. Só que demorou, ela não foi para frente. E parou um pouco no tempo, demorou 2 anos. Só que as pessoas não vinham. E aí seu Vicente foi conquistado no seu coração, e ele não veio servir aqui inicialmente. Ele foi para outra região, ser suporte por quase 10 anos em outra região. E aqui vieram vários pastores, e o trabalho começava, diminuía, só que começou a pegar fogo. E lá para a década de 1959, 60, um grupo começou a ser formado, e começou a congregação da Sagrada Família. Em 1961 foi organizado a SAF aqui, antes mesmo do aniversário da igreja. E ali mulheres valorosas como o reverendo Moacir foi lá falar na primeira ata da SAF. Olha, vai ser maravilhoso quando olharem para trás e viram que estado nós estávamos nessa salinha pequena da congregação presbiteriana, que quem sabe será a 4ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Eles achavam que ia ser a 4ª, foram a 6ª. Meus amados, conhecer a história, conhecer quem serviu aqui, conhecer quantas pessoas entraram, quantas pessoas serviram, voltar à história. É igual quando nós sentamos na casa da avó e começamos a ver, a valorizar os álbuns. E eu tive agora um momento valoroso, mas triste ao mesmo tempo. Sabe como nós vamos voltar aos álbuns quando nós perdemos os nossos entes queridos? E aí a gente começa a ver o álbum e a gente começa, por que eu não tive tanto tempo com essa pessoa que eu amava? Mas ao mesmo tempo te dá um ânimo, te dá um vigor. Oh Senhor, muito obrigado porque eu tenho essa família. É assim que ele fez. Neemias recorreu ao que Deus tinha feito lá atrás. A forma como Deus chamou de uma forma miraculosa, depois de 70 anos no cativeiro, chamando aqueles homens para descerem a Jerusalém. Meus amados, dar valor às pessoas ao nosso redor é muito importante. Aquele que chega, que tem 1 mês nessa igreja, talvez 1 semana, daqui a pouco nós vamos ver quem são aqueles que se achegam aqui à nossa igreja, quanto aqueles que estão há muito tempo aqui na igreja. Eu só virei de uma forma... Meus amados irmãos, dar valor é primazia, e nós vemos aqui, e nós entendemos que o pesquisar, o sondar, o dar valor, nós entendemos aqui que Neemias ele consegue diagnosticar um problema. Quando nós passamos a ter interesse pelo ambiente que nós estamos, pela família que nós temos, pela igreja que o Senhor nos deu, e é tudo dado por Deus. A sua casa, a sua família é dada por Deus. A sua igreja é dada por Deus, então deve ser tratada como família. E quando damos valor, nós conseguimos enxergar todas as coisas, o privilégio, mas principalmente os problemas. E aqui Deus, no versículo 63, começa a mostrar um problema. Olha, havia ali uma linhagem de sacerdotes que não foram chamados. E eles estavam ali servindo a Deus e levando o povo sem serem chamados pelo próprio Deus. Se nós voltarmos à Bíblia em Números, só me situar aqui.
Quando ele se volta, Números 16, versículo 40, nós entendemos que ninguém que era fora da linhagem de Arão poderia assumir o sacerdócio. E pelo interesse, pela história, pela organização, Neemias consegue verificar um problema. E meus amados, esta é o agir de Deus. Deus é maravilhoso quando Ele quer reestruturar. Ele mostra as coisas, Ele organiza as coisas. E aqui estes homens, dessa linhagem sacerdote, foram proibidos de ministrar o sacerdócio. Até que Deus revelasse através do Urim e Tumim quem iria ficar no lugar. Esse é o Deus da organização. Esse é o Deus da ordem. Quando há homens que o servem, Ele capacita, Ele dá ânimo. A melhor coisa que eu ouvi no seminário é um pastor, quando chegar na igreja, ele deve ler todas as atas do conselho, da UPA, da mocidade. Por isso que é um valor escrevermos, porque entendemos como Deus agiu, o que Deus fez, o que Deus está fazendo. E a nossa geração é uma geração que não se importa mais com história. Sabe por quê? Não vamos culpá-los, somos nós que deixamos de estudar. Somos nós que deixamos de ter o interesse de ensinar. Então nós temos que dar sim valor. E Neemias mostra claramente que o Senhor sim quer restabelecer a ordem, mas Ele também anseia pelo crescimento. O que Neemias queria aqui é que o povo se voltasse, que eles fossem bênção para aquela região. Assim como foi prometido a Abraão, você será bênção para as nações, vocês serão vida. E aqui nós vemos que o crescimento ele é ordenado. Se você perceber, leia em casa depois, dos versículos 5 a 24, ele começa a relacionar famílias. Ele dá importância às famílias. Dos versículos 25 a 38, ele dá importância às cidades. Dos versículos 43 de 42 a 43, aos sacerdotes. Do 43 a 45, aos levitas. Do 46 ao 56, aos servidores do templo, ou seja, todos são contemplados. Ele olha para cada um. E essa não é a primeira vez que Neemias o faz. No capítulo 3, como nós já discorremos aqui, ele tem a visão de trabalhar com cada um, porque cada um é importante na obra do Senhor. Como o reverendo Antônio sempre diz aqui neste púlpito, cada um recebeu um dom de Deus, pelo menos. E você sim, sendo usado por Deus, usado no mecanismo, no corpo vivo, que é trabalhado pelo Senhor e pela sua palavra, se torna operante. Se 12 homens foram usados por Deus para pregar um evangelho com vida, o que dirá uma igreja de 250, 300 homens e mulheres? Faça uma pequena conta de matemática, se coloque diante de Deus a partir deste ano mesmo, a partir de segunda-feira, a se propor em um ano, buscar uma alma viva, discipular uma alma viva, pregar o evangelho para uma pessoa e se ater ali agarrado mesmo. Não temos lugar para essa igreja, para as pessoas. Uma somente. Como disse o reverendo aqui na frente na quinta-feira, 3 ou 2 quinta-feiras atrás, infelizmente na igreja são 100 pessoas para garear uma alma. Vamos começar cada um a discipular. Eu tenho certeza que aqui famílias foram alvos, talvez de um homem que se colocou à frente para discipular. Famílias foram alcançadas que estão aqui. Quantas famílias foram alcançadas por algumas pessoas que foram se colocar à frente do Senhor? Nós podemos sim ser usados. Este deve ser o anseio do nosso coração. Crescimento. E aí a nossa visão ela para. Nós trocamos o nosso óculos. Eu não posso perder isso aqui. Nós trocamos os nossos óculos da crítica, de só ver o problema, para Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero crescer junto com essa minha família. Eu quero dar valor à operação do Senhor. E as lentes são trocadas por lentes de servos. Finalmente, nós vemos aqui, nos últimos versículos, do versículo 70 ao 73, que o Senhor, quando Ele começa uma reestruturação no seu povo, na vida dos servos, Ele torna o seu povo um só coração. Um só coração. Quando vemos nesses versículos aqui, a cidade precisava de sustento. A cidade, como eu bem disse, ela passava por muita desorganização.
Nos primeiros capítulos é nítido que havia suborno. No capítulo 4 ou 5, se não me engano, no capítulo 5, haviam pessoas que estavam padecendo com fome. E o próprio Neemias se colocou para ajudar. Meus amados, o povo padecia. Os muros estavam concluídos. Uma organização feita. Porém, havia pessoas lá dentro que precisavam de sustento. Não difere dos dias de hoje. As paredes estão levantadas, bem estruturada, mas há pessoas que padecem. E muito dentro dos muros das nossas casas, da nossa igreja. Pessoas que precisam do sustento. E aqui nós vemos a posição de um líder. Ele tira do próprio bolso 8 quilos de ouro. Ele já tinha tirado antes. Ele já tinha emprestado e abnegado tudo aquilo que ele... Abnegado não. Ele tinha recusado a devolução do que ele emprestou. Ele deu. E aqui novamente ele tira do próprio bolso sustento. Tira 8 quilos de ouro. E aí nós vemos quando a liderança se coloca diante do Senhor. O próprio Senhor vai movendo o coração dos homens. E ali os nobres começam a tirar do seu sustento, tirar o seu ganho e colocar diante do Senhor 168 quilos de ouro. E aí o próprio povo que minguava se coloca diante do Senhor. Lembra daquela senhora que foi levar as 2 moedinhas e Jesus disse, ela deu tudo. Aqui nós vemos que o povo se coloca. É como uma onda que contamina, entre aspas, contamina uns aos outros no serviço, que é diferente da destruição, que a fofoca, que a contenda, que a ira traz. É agir do Senhor, Ele é assim, Ele transforma um só coração. Então os pobres, o resto da população, deu 168 quilos de ouro e 1.142 quilos de prata. Era muita coisa. Para a gente parece pouco hoje. É muita coisa para a época. É muito dinheiro. Isso era para sustentar o povo, para sustentar o templo do Senhor. A contribuição começou por Neemias. Ele era um líder servo que se dispunha a ajudar. E o povo seguia esse seu líder. E a contribuição era necessária para o sustento da cidade, para o sustento do templo, dos moradores. Meus irmãos, aqui nós vemos que quando o Senhor começa a trabalhar, Ele trabalha em todos. Todos são movidos. Todos são movidos e contagiados. Mas vamos lembrar do capítulo 3. Havia aqueles nobres que não queriam se contaminar, que não queriam ajudar. Vai ter ainda problemas, vão ter aqueles que não se vão colocar de todo o coração para servir. Mas quando o Senhor começa a trabalhar na sua igreja, Ele vai movendo o coração dos homens, vai movendo o coração das crianças, vai movendo o coração dos jovens, e todos vão se tornando uma só carne, para servir ao Senhor com alegria, com ânimo, com vislumbre, porque nós lutamos lá no mundo para ser grandes engenheiros, grandes médicos. Nós oramos aqui todos os dias para que os nossos filhos passem na federal, para serem homens doutos. Significa que eles têm talentos, e nossa igreja tem talentos demais. Mas o que dirá se 10% desse talento for usado na obra do Senhor? Se 10% do tempo for usado na obra do Senhor? O Senhor trabalha nisso. E Ele começa a mover o coração dos homens. Meus amados, o crescimento depende da participação de todos. Como um corpo unido. E é só olharmos para as doenças. Quando é diferente disso, perceba uma... Isis, me corrija depois. E ela me corrige, viu? Ela deve ter anotado já umas 10 coisas ali. Mas uma célula... temos algumas áreas de medicina aqui. Já percebeu que o câncer, ele é provocado por algumas células que são desobedientes? Elas são egoístas. Elas querem só para si. E o que acontece? Ela prejudica o corpo inteiro. E ela contamina o corpo inteiro. Quando ela é egoísta. Quando ela pensa só em si. Estou errado? Mais ou menos. Mas é muito interessante, meus amados, que ela quer o benefício só para si. Agora, um corpo saudável, um corpo restaurado. Como nós vemos ali em Marcos, quando Jesus chega diante de um leproso que fedia, um leproso que estava contaminado, o Senhor vai e cura. Sim, eu quero curar. Sim, eu quero curar. E ele é curado de corpo e de alma.
E a partir daquele momento que ele é curado, ele sai, e o Senhor fala, não fale. E ele sai falando a respeito do mestre, a ponto tal que as multidões se achegavam diante dele. O Senhor pode sim promover cura, independente de como está a nossa situação. Se formos essas células assim, até hoje, o Senhor pode nos curar. E o Senhor pode sim restaurar. E nós vemos que ele começou a restaurar. E nós vamos entender até o final que havia muito problema, mas o Senhor começa a restaurar. E é tão claro essa restauração que ela está aqui. 2.500 anos depois. Uma geração que não viveu em Jerusalém. Uma geração que nasceu aqui em Belo Horizonte ou arredores, que agora está aqui. É chamada por Deus para ter esse coração como de Neemias, como de Ananias, de Anani, que não eram perfeitos, mas estavam atrelados na palavra, que fala a respeito daquele que é o único capaz de mudar o nosso coração, que é Cristo. E se nós levamos aqui, gravado no nosso coração, que servimos a Ele, nós temos que nos envergonhar e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor agora. Reestrutura a minha vida, reestrutura a minha alma. Me ajude a orar para que Deus levante homens, líderes, servos. Me ajude a ter um coração grato pela ordem que o Senhor trabalha. E é maravilhoso, quando eu estava vindo nessa noite aqui, lendo a respeito de um texto sobre pregação, e as melhores pregações são aquelas que nos incomodam, e não nos agradam, mas nos incomodam, porque o incômodo do Senhor é a ação do Senhor na nossa alma. Então louve a Deus, se Ele incomodou lá no teu coração, porque é o agir dEle. E é assim que você se agrada dEle, quando Ele incomoda. E é assim o agir do Senhor. Louvado seja o nome dEle, porque Ele trabalha na nossa vida dessa forma. Louvado seja o nome dEle, porque aqui estamos, como eu disse, mais um dia para aprender do Senhor. Que privilégio estar na casa de Deus. Que privilégio ouvir da sua palavra. Que privilégio é saber que se hoje Ele nos chamar, nós somos aceitos diante dEle. Mas se Ele ainda não vier e não nos chamar, nós temos uma obrigação sim, mediante essa palavra. Somos indesculpáveis diante dEle. Nós temos que agir, mas agir com muita alegria. E amados, eu tenho certeza que como no final de Neemias, no capítulo 13, ele fala, Senhor, conduze-me. É assim a nossa oração. Não estamos isentos de sofrimento, de lutas, mas com o coração confiado. Tal como os soldados de Alexandre. Quando Alexandre disse, olha, agora vocês vão cruzar esse rio, para enfrentar um grande império, que era o Império Persa. Esse mesmo império, a qual Neemias servia, 100 anos depois desse fato. 110 anos depois. Alexandre colocava-se no coração, vocês estão com medo, e eu também estou, mas nós vamos adiante. E esses soldados saíram por todo o Império Persa e foram além, até na Índia, até na região do Egito, e serviram Alexandre com vigor. Só que esse Alexandre morreu, o seu reino foi dividido. Só que nós servimos a um Deus grandioso, que coordena todas as coisas com a sua mão soberana e poderosa. E nos coordena aqui, para servirmos com alegria. E essa reestruturação vem do próprio Deus, para a glória dEle. Vamos louvar a Deus em oração? Pai Celeste, louvado seja o Senhor, pelo teu agir. Louvamos ao Senhor porque o Senhor jamais deixa de levantar servos teus, fiéis à tua palavra. Louvado seja o Senhor, porque é aqui sim, ó Deus, pessoas que o Senhor pode colocar diante do teu povo, para te servir, para animar, para reestruturar, para usar a palavra como único meio de salvação e de vida. Eu sei, ó Deus, que a operação do Senhor é viva e eficaz. Rogamos ao Senhor que assim trabalhe nos corações dos homens, dos jovens, das mulheres, das crianças nessa igreja, transformando corações de homens, a fim de te servirem. Trabalhe, ó Deus, opere, Senhor, a ordem nos nossos corações, para que venhamos, ó Pai, agir com uma forma mais ordenada em tudo que fizemos, para a honra e glória do Senhor. Ter zelo, ter esmero em tudo que colocarmos a mão para fazer, principalmente quando estamos na tua casa. Dá-nos, ó Pai, o prazer
de ver, ó Pai, essa igreja crescendo. Não, ó Deus, buscando números, mas buscando pessoas e trabalhando na vida dessas pessoas com a Tua palavra. E, ó Deus, dá-nos um só coração, um coração alegre, disposto a Te servir até o último dia da nossa vida. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, muito obrigado por trabalhar aqui com a Tua palavra mais um domingo. E nos leve com segurança para os nossos lares. Nos leve, ó Deus, com todo o Teu amor, com toda a Tua proteção. E que venhamos a colocar essas palavras aqui em práticas hoje, no nosso coração. Nos ajude, pois somos ainda dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor, hoje e para todo o sempre. Amém.